Vamos olhar com mais detalhes que projetos são esses, a importância deles, inclusive para o funcionamento do país. Juliana Lopes já chega. Ju, boa noite, bem-vinda. Boa noite a todos. Vamos lá, o que você conta pra gente? Vamos fazer os destaques aqui. Isso, vamos mostrar aqui na tela todos esses projetos. É muita coisa, tá? Estava fazendo uma conta agora, são cerca de 15 dias do retorno dos parlamentares desse recesso até o início da campanha oficial, quando todo mundo vai se dedicar às eleições. Então, é pouco tempo se a gente for pensar que o Congresso precisa olhar para isso tudo. Então, muita coisa vai ficar mesmo para depois das eleições. A gente tem a MP da taxa das blusinhas, isso aqui precisa ser votado, senão trava ali a pauta do Congresso Nacional. Tem uma quantidade muito significativa, inclusive, de arrecadação por conta dessa medida, que é vista por muitas lideranças como eleitoral, né? Afinal de contas, foi o governo que acabou aprovando, né? Colocando ali um apoio e depois recuou sobre isso justamente nesse ano de eleição. PEC do fim da 6x1 está exatamente nisso que a gente vem trazendo aqui, Carol lembrou agora há pouco, numa relação muito distanciada entre Alcolumbre e o presidente Lula. Enquanto os dois não conversarem, tem liderança dizendo que isso não vai para frente, está parado no Senado Federal. E PEC da segurança e dos minerais críticos, tem muita gente dizendo que nem tem como olhar para isso nesse ano, ou pelo menos na volta do recesso. PEC da segurança pública é a que tem menos força para ser votada no Congresso antes das eleições. A gente tem mais uma tela por aqui também, com mais uma lista de propostas, e aí a gente vai olhar também para a Câmara dos Deputados. A lei da Aqui a gente vai olhar para algumas propostas que tratam de alguma forma sobre regulamentação de redes sociais e bate ali com as Big Techs, que é um assunto muito delicado no ano eleitoral. Nós estamos falando da lei da misoginia, que é uma punição para os usuários da internet que forem misóginos, que forem machistas, né, que cometerem crimes contra mulheres, violência na internet, a regulamentação da inteligência artificial. Esse projeto dos mercados digitais também é visto com muita atenção pelas Big Techs, porque trata de alguma forma dessa regulamentação. E aqui a gente tem o limite do MEI e do Simples, que é aquela medida de aumentar ali, isso pode ter um impacto na arrecadação, aumentar o teto para quem é microempreendedor. Posso só fazer antes de você amarrar aqui com a leitura política, esse projeto dos mercados digitais é uma das reações que o governo tem na regulação das Big Techs e que, para alguns, é visto como uma provocação aos americanos, porque o governo quer tratar a atuação das Big Techs de alguma forma através da lei da concorrência. É como incluir o CAD, que é a agência que avalia a concorrência dos mercados, né, e a proteção dos consumidores em função disso, o CAD passar a ser um avaliador da atuação das Big Techs. É uma criação ali brasileira para tentar, de alguma forma, aumentar a regulação do governo sobre elas. Há muito debate sobre isso aqui, uma visão de provocação, mas ainda assim, ainda falta muito para passar. Mas, Juliana, a amarração política disso tudo, acho que você trouxe um tema importante aqui, que é o prazo. Sim. Apenas 15 dias até começar a eleição. Quando tem vontade, basta um dia para aprovar de uma maneira ali muito rápida. Mas o que as lideranças estão dizendo ali dentro do Congresso? Tem essa relação de distanciamento que precisa ser ajustada, talvez em 15 dias e nem no recesso parlamentar dê tempo. E aí tem um pacote de medidas mais polêmicas que podem ficar para depois das eleições. E aí vou trazer aqui uma apuração que tem uma ala no Senado Federal que acredita que a 6x1 pode estar nesse pacote por conta da relação de distanciamento entre Lula e Davi Alcolumbre e por conta de uma medida que é muito difícil mesmo. Porque o que os senadores olharam para a tramitação na Câmara dos Deputados? Que tem uma série de setores que precisam de coisas muito específicas, de um olhar muito específico e que talvez não dê tempo do Senado fazer essa avaliação que precisa ser feita depois que o assunto é tratado na Câmara dos Deputados. Eles são os revisores do que vai ser aprovado, principalmente no que diz respeito a uma proposta de emenda à Constituição. A gente está falando de algo que é muito sério, né? Que fica ali cravado na nossa Constituição e precisa ser tocado. Então, por conta dessas especificidades em relação a alguns setores e algumas profissões específicas, talvez
Davi Alcolumbre jogue isso para depois das eleições. Não é o interesse do governo, o governo queria colher os frutos eleitorais, porque tem muitos antes da campanha eleitoral, mas a gente precisa entender, nesse recesso, como é que vai ficar exatamente essa relação do governo e do Congresso Nacional e, depois disso, que tipo de aceno Alcolumbre vai querer passar, principalmente porque há uma pressão dos trabalhadores, dos sindicatos, para que essa proposta ela avance no Senado Federal, já que foi aprovada com um placar muito elástico na Câmara dos Deputados. Obrigada, Juliana. A gente vai emprestar a Juliana hoje para o Prime Time de novo. Ela vai, assim, com o meu coração partido, mas segunda-feira ela está de volta. Segunda eu estou de volta, daqui a pouquinho no Prime. Boa, Ju, obrigada. Tchau, tchau. Bom, vamos seguir falando aqui dessa pauta política, porque um dos pontos importantes, um dos projetos mais importantes para o governo é exatamente o fim da escala 6x1. Então, se não vai avançar a votação, como é que o Lula vai trabalhar eleitoralmente este projeto? A Jussara Soares sabe tudo e vai nos contar. Bem-vinda de volta, querida. Olha, Thaís, claro que o governo preferia ver o projeto do fim da escala 6x1 aprovado, mas a avaliação interna é que apenas o debate, o engajamento do governo neste debate o fim da jornada 6x1, né, para a implementação da jornada de 5 dias trabalhado e 2 dias de folga, tudo isso já rendeu dividendos políticos eleitorais para o presidente Lula. Essa é a avaliação. Tanto, Thaís, que essa semana, quando saiu o novo resultado da pesquisa Quest, mostrando que a aprovação do presidente Lula superou a desaprovação, na conversa com os interlocutores do governo, o que eles diziam é o seguinte, e atribuíam esse resultado a medidas como o Desenrola, que já foi implementada, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, mas eles colocavam também nessa contabilidade o fim da escala 6x1, embora não tenha sido implementada. Qual que é a avaliação, principalmente, daqueles estrategistas políticos do presidente Lula? É que esse discurso dá a esperança para a população e por isso já traz benefício para o presidente. Essa é a avaliação. Claro que há uma série de outras pautas que deveriam avançar e que o presidente, por exemplo, apostava muito, por exemplo, as pautas da segurança pública. A grande questão é que este é um setor que o governo Lula tem dificuldade de avançar, até porque, do outro lado, tem Flávio Bolsonaro fazendo um discurso muito linha dura na segurança pública, que é uma área que é uma das maiores preocupações do eleitorado brasileiro, como apontam todas as pesquisas, quando vê ele, quais são as suas prioridades aí para o futuro do Brasil, o que você quer quando você for definir o seu voto. Então, o presidente já tem essa dificuldade, não conseguiu avançar com esses projetos da área de segurança pública, então isso já é um ponto negativo. Mas o fim da escala 6x1, o governo conseguiu o discurso de que trabalha por isso, que defende uma redução da jornada de trabalho. Esse é o ponto específico que está sendo explorado tanto pelo governo e vai ser explorado ao longo da campanha eleitoral. Você pode ter certeza disso, que isso vai estar presente. O que eles falam? A gente precisa encontrar, igual em 2022, que o presidente Lula tinha o discurso de que as pessoas iam voltar a comer picanha, vendeu a melhora de vida, da vida econômica das pessoas. Eles apostam muito nessa redução da jornada de trabalho, também, Thaís, para vender um novo mandato, que é o seguinte: olha, a gente depende, essa redução de jornada vai ser importante para o trabalhador, descanso, principalmente para as mulheres que terão mais tempo para ficar com seus filhos, então mira um eleitorado muito específico. Por isso que, embora a pauta esteja travada lá no Senado, com Davi Alcolumbre fazendo jogo duro, ainda sem previsão de que vai votar antes das eleições, o governo já consegue perceber uma vitória nesse discurso, porque conseguiu trazer esse discurso para o governo. Então, daí, eles já conseguem haver essa contribuição apenas do debate para o presidente Lula com o fim da escala 6x1, mas se for para aprovar lá, como o Davi Alcolumbre já deixou entender, que é o seguinte: para avançar com essas pautas, no segundo semestre, que vai ter eleição, todo mundo em campanha, vai precisar de muito acordo, de muita conversa entre governo e o Davi Alcolumbre e o Congresso, né? Tem outras pautas. Agora, a questão é se eles vão conseguir articular tudo isso. A gente sabe que o presidente Lula, né, o governo Lula trocou recentemente os seus líderes lá no Senado,
enfim, a ver se vão conseguir.